Olá, você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para um pouco mais de anarquismo. O meu nome é Rafael, eu sou um anarcocapitalista, um libertário, seja lá qual for a palavra que você quer usar. E vamos falar um pouquinho sobre esse ajuste fiscal que está acontecendo. O que é isso do ponto de vista anarquista, do ponto de vista de escola austríaca, de economia austríaca? O que é isso? Vamos lá. A primeira coisa que é importante entender é que não existe escolha. Não existe opção. O ajuste está sendo feito pela Dilma porque ela não tem escolha. Efetivamente, ela não governa mais a economia. Ela governa parte dela dependendo do assunto. Mas efetivamente a maior parte ela não tem mais opção. Por quê? Porque o presidente gasta o que o legislativo autoriza através do orçamento. Não tem orçamento. Então ele é forçado a gastar 1/12 do orçamento anterior ou cortar e etc. Mas ele é restringido. E ele é restringido ainda mais pela arrecadação. Alguns governos podem gastar mais do que eles arrecadam e simplesmente passar a dívida para os seus filhos que não nasceram ainda. Eles podem e frequentemente fazem isso. Mas no Brasil você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que supostamente diz que você não pode fazer isso, mas mesmo assim eles fazem de um street chunchado. O ponto é, ela não pode simplesmente gastar o que ela quiser. Ela não pode simplesmente pagar qualquer coisa, ela não pode simplesmente rodar déficits gigantescos. Porque a lei impede. O que é chunchável. Agora, outra coisa que efetivamente impediu ela, que foi um dos motivos por que o Levi foi apontado como ministro da Fazenda, é agências de rating. Isso é um pouco complicado, calma, respira. É um daqueles momentos que tipo, ai, lá vem, calma. Existe uma coisa que se chama a sua avaliação de crédito, de investimento, a sua avaliação de risco, que é feita por agências mundiais. Várias agências fazem avaliações de dívidas diferentes, de riscos diferentes, de investimentos diferentes, e publicam isso, o que eles acham. As mais famosas são, por exemplo, o Standard & Poor's, Moody's, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, mas elas avaliam o risco da sua dívida e dão uma nota. E eles têm, de maneira geral, é investimento, não é investimento. Ou seja, essas notas são boas, são investimentos bons, são pessoas que a gente sabe que paga, são pessoas que têm economias estáveis, eles podem fazer isso para empresas, países, etc. Mas, ok, é confiável. E depois você tem a zoeira. Ok? Depois você tem lá no fundo do poço, tipo as Argentinas e Venezuelas da vida. Que assim, você vai emprestar para eles, eles não vão pagar e depois eles vão tentar te processar. Esse é o nível. E, por lei, vários grupos de investimento, não só no Brasil, mas no mundo, por lei, por acordo, tem com os investidores que eles não vão investir em países, digamos, no caso do Brasil, que não tem um rating de investimento. Se for risco, eles não vão investir, e se o país cair, eles saem na hora. É isso que travou a Dilma. Porque o Brasil está na última nota possível de investimento. Está no pau da goiaba ali para cair, para você estar perdendo dinheiro. E se essa queda acontecer, todos esses fundos de investimento, e são fundos de investimento de pensão, hedge funds americanos, empresas, fundos... Você tem fundo de pensão americano de aposentadoria aplicando aqui na Petrobras, na Vale. É 1%, é 0,5%, é pouquinho. Mas quando todos eles saem, você vai ter um colapso econômico, você vai ter muito dinheiro saindo da economia brasileira. E o segundo efeito é que se isso cair, quem empresta dinheiro para o Brasil vai emprestar cobrando mais caro, cobrando mais juros, porque agora o risco é maior. E essas agências deixaram bem claro para o Brasil, se vocês não equilibrarem as contas, se vocês não pararem com essa palhaçada total que vocês estão fazendo, vocês vão cair. E se o Brasil cair, ele perde esse rating de investimento e ele perde todos esses investidores, ele perde acesso a crédito, ele perde isso, perde aquilo, e a economia colapsa. Quer dizer, mais do que já está colapsando, mas vai ficar muito pior. E isso vai gerar desemprego. É isso que efetivamente freou a Dilma. Por isso que não há opção. Você tem que fazer o ajuste fiscal ou você vai perder todo esse investimento e aí caiu a casa. E aí você vai chegar numa Argentina ou numa Venezuela da vida. O que complica. O que não é estável, o que a presidente não conseguiria reter politicamente. Por que o Maduro consegue reter isso? Porque ele controla o exército, ele tem a guarda republicana e porque o rating dele já era um lixo. E porque ele tem a empresa de petróleo do país financiando tudo, pelo menos estava, e agora está meio complicado, mas ele conseguia manter. No Brasil, o setor privado é muito grande e o presidente não pode simplesmente atirar em manifestantes e prender eles, que nem o Maduro faz na Venezuela. Então,
não funciona. Então a Dilma foi forçada. Esse ajuste fiscal é necessário, não há o que fazer. Só aceita, não tem escolha. O que é o ajuste fiscal? Você está cortando gastos. Você está cortando gastos do governo e o errado subindo impostos. Porque o governo ele nunca para e pensa, isso é uma coisa que governantes nunca fazem. Eles nunca param e pensam, o que causou este problema? Você nunca vê um político fazendo isso. O que ele quer é gastar e o que ele quer é ser eleito. Então ele vai pensar, como que eu posso convencer as pessoas a me deixarem roubar mais dinheiro para gastar com mais coisas para eu ser reeleito? Usando essa crise como desculpa. Claro, ele pode pensar isso ativamente ou não pensar nisso como o plano dele. Só que os caras que pensarem nisso vão ser os eleitos. Porque os caras que pensarem em causas e tentarem resolver isso vão ter soluções que não são sempre populares e não vão ser eleitos. Então você acaba com o pensamento idiota sendo eleito, porque é o que dá voto. Então, é um dos vários muitos problemas da democracia. E o que está sendo feito? Eles estão cortando gastos de investimentos, supostamente, em 70 bilhões, cortando mais algumas outras coisas, não pagando um monte de gente e subindo impostos. Só que isso esquece a causa do problema. Por que a economia colapsou? Eu fiz um vídeo inteiro de meia hora sobre isso, por que o Brasil parou. Intervenção do governo. Roubar mais das poucas pessoas que sobraram numa crise que estão produzindo não é uma boa ideia para manter a economia estável. Você tem, então, a gente tinha esse número de pessoas fazendo negócios. Teve uma crise e caiu para isso e vai cair para isso. Então vamos roubar mais dessa galera que sobrou, porque aí melhora. Ou não, a gente vai pegar o pacote fiscal, a gente vai fazer um pacote de incentivo fiscal. Então o que eu sei é o seguinte, a gente vai roubar dinheiro da economia e colocar dinheiro de volta na economia e daí vai melhorar. O ajuste fiscal correto que deveria ter sido feito é reduzir o tamanho do governo permanentemente e reduzir a taxação, deixar a economia mais livre. É só olhar um índice de liberdade econômica. Procura Economic Freedom Index. Eu vou colocar na descrição do vídeo se eu lembrar. Países mais livres são países mais ricos, são países mais desenvolvidos, são países com os pobres mais ricos. Não é difícil. Agora, tenta fazer isso entrar num crânio de socialista. É um pouco complicado. Mas porque o cara acredita que A não é A. É fantástico. Mas se você abaixar o gasto permanente do governo e abaixar a taxação, você está deixando a economia mais livre e a crise para. Se você taxa mais, se você rouba mais, você está tornando mais difícil empreender, você está reduzindo a sua renda no futuro, porque você está punindo quem produz, para tentar pagar suas contas agora. Que é o que o Brasil sempre faz. Chuncha agora, resolveu, reeleito, agora pode ferrar tudo de novo. Daqui a um ano eu minto pros caras de novo e tá resolvido. É assim que funciona. Qual que seria a solução? Não é o que a gente está fazendo. O que o governo está fazendo é cortar investimentos. Cortar gastos e investimentos, né? Gastos que a gente ia fazer, mas que não são constantes. Enquanto isso, você tem gastos permanentes, como, por exemplo, 39 ministérios. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Por que deputado e senador tem 45 milhões de assessores? Por quê? Não dá pra cortar pela metade? Sério? Por que... Sabe, quantas coisas tem no governo que você pode cortar? Aí vem, não, dá bilhão. Cara, dá. Você começa a cortar, dá. Por exemplo, despesas que a gente não percebe que existe. Detran. Por que você tem que renovar a sua carteira a cada 4 anos? Porque pode ser um motorista de risco, tá bom. Se ele entrar no acidente, você reavalia, mas fora isso você precisa. Não. E daí você tem todo esse gasto com fazer essa... Em todo o Brasil, fazer renovação de carteira de motorista. Pra quê? Guerra às drogas. Vamos gastar com isso, vamos gastar massivamente na polícia pra impedir pessoas de fazerem o que elas querem com o corpo delas mesmas. Outra solução, se livrar da infraestrutura. Privatiza aeroportos, já estão fazendo isso. É concessão, é privatização, na prática, no fim das contas, eles estão perdendo o controle. É só que eles estão perdendo o controle num contrato horrível que ninguém vai aceitar. Então, pior ainda. É horrível o negócio. Privatiza, se livra dos portos, se livra dos aeroportos, se livra das estradas, joga isso para iniciativa privada que vai cuidar disso muito melhor e para de gastar com isso. Tira isso permanentemente do orçamento da União. Não, deixa lá, vamos continuar gastando que nem os retardados em assessor de vereador que ninguém nem sabe por que existe. Ai, dói pensar nisso. Ou outra medida que também foi retardada, que é subir impostos. Vamos subir os impostos de importação para proteger o produto nacional.
Vem cá, mas tem indústria brasileira que também importa para produzir. E se alguém importa alguma coisa para revender e gera emprego para vendedores? Agora você está punindo esse cara, você está gerando desemprego. Ah, não, mas protege o conteúdo nacional. Ué, se não tem? Não tem sentido isso. Ah, vamos subir o imposto em banco. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas é impossível subir impostos sobre ricos. O que o banco vai fazer é, bom, o nosso imposto no lucro é 15%. Era 15%, agora é 20%. Então a gente vai abrir a nossa tabela do Excel, muda o número de 15% para 20%, isso vai alterar o preço da tarifa e a gente repassa isso para o cliente. Você não está subindo impostos no banco. Você está subindo o preço para o cliente, que de maneira geral é um trabalhador fudido, quebrado, que está numa recessão. Quer dizer, você tem uma crise causada pelo governo, o governo se recusa a tomar as medidas certas para consertar isso, e só está tentando chunchar para manter vivo o índice de investimento do Brasil, para tentar disfarçar e quem sabe chegar em 2018 e ver se o Lula volta. Esse é o plano agora. Esse ajuste fiscal está sendo totalmente errado. Tem algumas coisinhas que estão certas? Tem umas coisinhas, mas o planejamento por trás tá mal feito e não há escolha. Porque o que o ministro da Fazenda quer fazer, que é o Levi, que é quem pôde entrar, que quem o partido aceitaria, não tem nenhuma liberdade, porque você tem a Dilma continuando gerenciando em cima, e o PT não vai aceitar nada de, não, vamos privatizar, não vai, o PT não vai aceitar. Vamos reduzir gás, não vamos. Vamos congelar, não. Vamos cortar 15 ministérios, ou 20, ou 35, dava pra cortar. Eu acho que dá pra ficar com 4, eu nunca parei pra pensar sobre exatamente, mas dá pra você cortar 4 pra semana que vem, eu acho que não teria grandes problemas. Mas, não, eles não vão aceitar nada disso. Então você fica com essas medidas tosquinhas, que é o que deu pra fazer, sobe os impostos, fecha a conta, rola a crise pra frente e espera o próximo mandato pra jogar pra algum outro trouxa, que é o que você vê acontecendo de novo, e de novo, e de novo. Não há escolha, não tem opção. O ajuste fiscal está sendo mal feito e os partidos atuais não vão aceitar outra coisa. Não há discurso liberal, não há discurso libertário também no legislativo nem no executivo, ele simplesmente inexiste. Alguns políticos estão pegando um pouquinho do discurso porque, pelo jeito, está ficando mais popular, mas eu ficaria surpreso se tivesse, no total, 3 deputados e senadores que leram algum livro do Mises. Eu ficaria surpreso se eles tivessem lido do começo até o fim e fossem capazes de dizer quais são as ideias centrais. Eu ficaria sinceramente surpreso se tivesse 3. Mas esse pensamento não existe, então não tem como fazer o ajuste correto. Mas tem que fazer um ajuste. Então fica no chuncho, passa a conta pro povo, corta uns gastinhos agora e a gente sobrevive e vai rolando, né? A brasileira. Ajuste fiscal, ai. Que piadinha, né?